Olá, estamos de volta com mais um programa Entre Amigos. E hoje eu vou trazer aqui, vou apresentar, dentre aquelas entrevistas que nós desenvolvemos ao longo desses 4 anos em nosso programa. Claro que você, telespectador, sentiu e percebe a cada programa que aquela que nós mais nos identificamos é justamente com a parte cultural, a parte musical mormente. E está aqui comigo a Soyan Silveira, grande artista, veio das Minas Gerais, reside aqui em Sergipe há cerca de 18 anos. Está aqui comigo, a partir de agora nós vamos empreender um papo, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, Albanese Card, a Nova Skin, Vange Produções, Café do Museu da Gente Sergipana, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. Soyan Silveira, que alegria mais uma vez reencontrá-la. Muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Mais uma vez aqui, depois de vários anos que não nos encontramos, na verdade. O nosso contato é feito através do Facebook, você sempre postando aquele trabalho digno até do reconhecimento, trabalho belíssimo que você desenvolve, mas eu perguntaria, a primeira pergunta não seria outra senão essa: por que você escolheu o jazz? Na verdade, eu comecei no jazz. Eu sempre ouvi muita música, sempre fui viciada em música brasileira, já ouvia música nordestina em Minas, a turma do Ceará, né, Belchior, Ednardo, Fagner, a turma da Paraíba. Eu sempre ouvi muita música boa em casa. Mas, quando eu comecei a me descobrir enquanto cantora, eu caí justamente no Jazz Club Bar, que era um bar específico, temático de jazz, em Juiz de Fora, na mão de músicos maravilhosos que me ensinaram grande parte daquilo que eu sei hoje. Aliás, é um grande berço, né, da musicalidade, justamente Minas Gerais, né? Temos músicos maravilhosos, né? Começar pelo Milton, que é o carioca mais mineiro que existe, mas assim, Toninho Horta, Tavinho Moura, Beto Guedes, Lu Borges, existe, né, toda a turma do Clube da Esquina, uma musicalidade muito grande na cultura da gente. Mas coincidiu de eu começar a assistir e acompanhar músicos de jazz e me apaixonei perdidamente pelo estilo. E descobri uma coisa muito interessante. Louis Armstrong, ele costumava dizer que o jazz não é o quê, é um como. É uma maneira de fazer música. Só abrindo um interregno aí, o que fora dito por Louis Armstrong a respeito do jazz, que é uma forma. Aqui no Brasil, o chorinho não é um estilo, não é um gênero musical, é uma forma de execução, é uma forma de tocar. Seria mais ou menos isso que Louis Armstrong quis se referir pertinente ao jazz? Exatamente, que é uma forma baseada na plena apreensão da harmonia e da melodia da música em questão e baseada no improviso. Então você solta os coros e os músicos improvisam ou harmônico ou melodicamente em cima daquele variações, tema, né, com muitas variações e retornam ao tema principal. Então é uma música, na verdade, de liberdade, que abrange qualquer instrumento, que abrange a voz não só com a palavra cantada, mas com o que a gente chama de bebop, né, com o improviso, utiliza a voz como instrumento. Então, assim, qualquer música pode ser feita, pode ser apresentada na forma de jazz. Se você o trabalho que a gente está realizando junto com os meninos do Jazz na Calçada, que são músicos maravilhosos daqui, Julinho Rego, Zé Haroldo, Alexandre, Dudu Prudente, o Rodrigo Bestetti, que é nosso diretor musical, Fradinho, nosso baixista, a gente tem no repertório músicas como Ponteio, Dia do Lobo, Canto de Ossanha, um afro-samba maravilhoso de Mas isso adequado à forma de execução. Apresentados com a roupagem jazzística. Então não é só música americana. Né? E há que se entender que, assim como a música erudita, assim como o próprio rock and roll, o jazz ele já é uma música universal. Então não há que se pensar, às vezes as pessoas têm um preconceito, você não faz música brasileira, ou não faz música sergipana, ou nordestina, ou mineira. Eu acho que a música não tem fronteira. Música, para mim, só existe música boa e música ruim. Você, como é uma pesquisadora, percebe-se
do jazz, qual a origem do jazz? Foi feito através, ele surgiu, ele emergiu através das lamentações dos escravos do sul dos Estados Unidos? Exatamente. Foi o jazz? O canto dos campos de algodão, né, que é o blues, na verdade. Que é o blues, o blues, ele imediatamente, né, você tem dois filhos imediatos do blues, que são o jazz, né, e o canto gospel. E mais tarde, um pouquinho, o rock and roll, que também é filho do blues. É uma ramificação. Uma ramificação. O blues, ele foi tanto para as igrejas quanto para as ruas. No comecinho, né, a gente tem um livro fantástico chamado A História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm, é um senhor livro que trata justamente disso. O jazz, ele foi o blues indo para os cabarés, para a noite, para a boemia. Então, ele é a música boêmia americana. E que vai redundar numa coisa interessantíssima. A impossibilidade dos negros americanos de frequentarem as academias, as escolas de música erudita, fez com que eles se tornassem autodidatas e muitas vezes superassem os acadêmicos na utilização do instrumento, na interpretação Seria musical. de uma forma empírica? Exatamente. Né? Uma outra questão também, em princípio do século antepassado, eu me referiria às décadas de 20 e 30 do século antepassado. As grandes, as chamadas big bands americanas, eu poderia citar diversas aí, mas eu poderia acabar esquecendo de algumas que fizeram sucesso, mas de uma forma direcionada ao jazz. Mas eu citaria o Eric James, trompetista que tinha a sua própria orquestra e teve como crooner principal, em 1938, o Frank Sinatra. Nada mais, nada menos que Frank Sinatra. Blue Eyes. Ele começou através da orquestra de Eric James. Mas ele não deu um destaque. Eu não acredito que ele não tenha sido o forte de Frank Sinatra, o jazz, como não foi de Bing Crosby, que foi das maiores vozes do mundo, na minha opinião. Tanto é que Frank Sinatra se espelhou nele e sempre disse: olha, eu sou o que sou hoje e agradeço ao Bing. Isso ele, ao longo de sua vida, quer no cinema, quer nos shows que ele fez por esse mundo afora, ele sempre procurou mostrar de uma forma perseverante, até que isso é uma questão de gratidão, que ele era o que era, mercê da atenção que fora dedicada, devotada por Bing Crosby. Mas você destacaria naturalmente no campo jazzístico mesmo a Ella Fitzgerald. Você seria o quê? Para você, o que é que ela representa? Eu tenho uma grande paixão. Primeiro que ela tem um repertório vastíssimo. Quase tudo aquilo que foi gravado em jazz, né, que pode ser cantado, passou pelo repertório dela. Ela tem duas grandes fases, né, que são as fases com o grande maestro Nelson Riddle e a fase do violão, da guitarra, na verdade, de Joey Pass. Então são duas grandes fases. Mas ela interpretou belíssimamente música brasileira, interpretou Tom Jobim. Você tem coisas fantásticas. E toda a música de cinema, toda a música de standard. E com um destaque para a primeira obra jazz do mundo, né, chamada Porgy and Bess, que foi protagonizada por ela e justamente Louis Armstrong, né, de onde se tem o grande standard, né, de George and Ira Gershwin, que é o Summertime. E a Sarah Vaughan é um estilo um pouco diferente, né? Na verdade, acho que se difere um pouco mais no timbre. E uma certa modernidade que a Sarah ela tem, por exemplo, ela gravou Milton, ela gravou Beatles, ela tem um disco maravilhoso feito só de músicas. E são quase que contemporâneas, né? E com destaque, eu acho que para uma. A gente falaria de várias divas, claro, né? Mas Billie Holiday, com sua voz personalíssima e sua história de grande sofrimento pessoal, mas que foi uma mulher de muita coragem, porque quando ela grava, por exemplo, Strange Fruit, que é uma música que fala justamente
do preconceito que os negros do sul dos Das Estados agruras Unidos que eles sofreram, né? Então ela fala, né, dos negros pendurados nas árvores e o cheiro dos corpos queimados. Ela teve muita coragem ao cantar isso para uma plateia branca e a colocar a diferença entre aquilo que eles estavam fazendo, a origem deles e a música norte-americana de uma maneira geral. Mas ela foi bem concebida por parte da plateia de brancos. Com certeza, né? com certeza. Em que pese ela ter cantado, como você destacou aí, mas foi muito bem concebida porque era uma artista notável. Maravilhosa. Maravilhosa. Apesar de todo o seu problema, da Claro, adicção claro. às drogas. O que também é importante que se diga, mas Davis coloca isso com muita propriedade na autobiografia dele. Naquela época, quando começaram a alçar os negros a condição de stars da música popular, eles não tinham tempo, eles se colocavam num ônibus e viajavam quilômetros e dormiam a hora que dava para dormir, acordavam a hora que dava para acordar, e isso gerou um ciclo vicioso de consumo de droga para dormir, porque às vezes você tinha 2, 3 horas para dormir à tarde. E à noite você se apresentava às 10 horas da manhã, você tinha um programa de TV. Às vezes tornavam até condicionado Muitos aquilo, se né? tornaram adictos, um vício. Sobretudo de heroína. Eu gostaria, disso. o tempo é exíguo bastante, eu gostaria que você estabelecesse o swing. Aí já é uma outra fase, né? A gente poderia discorrer aqui Claro. muito tempo sobre isso. A gente tem um expert no assunto, que é nosso amigo Ernesto Seidel, que está à frente do Clube do Jazz, que já é um outro estilo, né? Que já não é aquele jazz das big bands, mas que já é aquele jazz mais maneiro, mais dançante. Mais moderno, né? E aí você tem diversos outros estilos que se desdobram a partir daí. Na verdade, o jazz ele deixou uma ampla gama de estilos e quase tudo que você fizer, se tiver um improviso, vai ser jazz. A orquestra de Glenn Miller representou algo de forte no campo do jazz? Na verdade, essas orquestras, né, assim, você tem um papel de popularização, né? Então, o que Glenn Miller pegou alguns estándares, como depois também outras orquestras, como o Ray Conniff, mas transformou-as em música de salão. E o jazz não é uma música de salão. É verdade. O jazz não é uma música que se propõe necessariamente as pessoas dançarem. É uma música de músico. Jazz é uma música de virtuose, de execução instrumental. Então, assim, se a gente for falar em grandes maestros, a gente teria que se reportar a Count Basie Orchestra, ao próprio Duke Ellington. Duke né? Ellington. A pessoa... E o Duke Ellington e acho que o carro-chefe Caravan, perdido. Tem né, temas maravilhosos que se imortalizaram na música através desses compositores e líderes dessas orquestras jazzísticas. Eu gostaria de agradecer pela atenção. Eu acho que essa explanação foi de suma importância, principalmente para o nosso telespectador. Porque o campo do jazz, como você disse, ele é amplo, ele é irrestrito e a gente poderia dissecar aqui um programa inteiro. E você dá uma verdadeira aula, você dá um passeio de uma forma consciente e isso é muito bom, saber que você tem essa grande capacidade, essa grande desenvoltura em explanar sobre o jazz. A gente poderia marcar para uma outra oportunidade e você voltaria aqui em nosso programa e nós conversaríamos mais sobre o jazz. Qualquer sorte eu agradeço mais uma vez, tá bom? Obrigada a você. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos sobre ainda música e com o nosso programa Entre Amigos.